Seja muito bem-vindo ao canal Origem Oculta, Entre os Mundos. Este é um espaço de reflexão profunda sobre temas diversos sob uma ótica totalmente diferente. Hoje, eu te convido a mergulhar em uma análise de um tema que talvez seja o mais explosivo da experiência humana: a sexualidade. Mas não como você vê na TV ou na religião moderna. Vamos fazer a viagem completa, do mundo antigo, passando pelo tempo de Jesus, até o caos dos dias atuais. Esse é aquele tipo de tema que todo mundo acha que conhece. Mas quando começa a cavar, percebe que não sabe quase nada. Geralmente vivemos entre dois extremos: ou o tabu absoluto, onde não se pode tocar no assunto, ou a bagunça total, sem qualquer reflexão. Para desatar esse nó, é preciso um resumo histórico antes de entrar na análise profunda. A maneira como enxergamos o sexo hoje foi moldada por milênios de conflitos religiosos e filosóficos. Nada é por acaso. Antes mesmo da Bíblia ser escrita, antes de existir qualquer ideia de igreja, a sexualidade já era levada muito a sério. Ao contrário do que muitos imaginam, o passado não era uma libertinagem sem limites. Na Mesopotâmia, Suméria, Babilônia, Assíria, o sexo era uma verdadeira tecnologia de sobrevivência. O mundo antigo era instável e assustador. Secas, pragas e inundações eram interpretadas como sinais divinos. Acreditava-se que os deuses controlavam a fertilidade da terra por meio do sexo. O culto à deusa da fertilidade envolvia rituais sexuais nos templos, não como entretenimento, mas como teologia. Para eles, o ato ritualístico ativava a vida. Esse conceito do casamento sagrado trazia consequências profundas. O corpo se tornava um instrumento mágico, muitas vezes desumanizando pessoas, reduzidas a funções rituais. Ao avançarmos para a Grécia, o cenário muda, mas não se simplifica. Na Grécia Antiga, o corpo era exaltado esteticamente, mas a sexualidade era compartimentada. O casamento servia para gerar herdeiros legítimos. O prazer era buscado fora. O desejo era separado da responsabilidade. Filósofos como Platão viam o desejo físico como o degrau mais baixo de uma escada rumo ao amor intelectual, fortalecendo a ideia de que o corpo era inferior ao espírito. Roma levou essa lógica ao extremo. A sexualidade romana era estruturada pelo poder. Não existia identidade sexual como entendemos hoje, apenas hierarquia. Ser dominante era sinal de status. Ser submisso era sinônimo de inferioridade. O outro era instrumento. É nesse mundo que surge o povo de Israel, trazendo uma ruptura histórica. As leis de pureza hebraicas não surgem para demonizar o sexo, mas para protegê-lo. Em meio a culturas que misturavam sexo ritual, exploração e violência, a lei de Moisés tira a sexualidade do templo público e a coloca na intimidade da aliança familiar. Não se tratava de dizer que o sexo era sujo, mas que ele era poderoso demais para ser banalizado. Tanto que a própria Bíblia preserva o Cântico dos Cânticos, uma celebração poética do amor e do corpo, sem culpa. O corpo é visto como criação divina, bom, mas digno de compromisso. Quando Jesus surge, ele eleva ainda mais o nível da discussão. Ele não foca apenas no comportamento externo, mas na intenção do coração. Ao afirmar que o olhar pode ferir tanto quanto o ato,
Ele não reprime. Ele protege a dignidade humana desde a raiz. Jesus se aproxima de pessoas marginalizadas, conversa, restaura, confronta sem destruir. Ele não valida erros, mas acolhe a pessoa. A sexualidade desordenada é apresentada como reflexo de uma sede mais profunda. Uma busca de sentido que não se resolve no corpo. O problema surge depois. Quando o cristianismo se espalha pelo mundo greco-romano, herda ideias que opõem corpo e espírito. Correntes filosóficas passam a tratar a matéria como algo inferior. O sexo começa a ser associado diretamente à culpa, e o celibato é visto como estado superior ao casamento. Essa tensão cresce ao longo dos séculos até explodir na modernidade. A repressão dá lugar à libertação sem freios. O sexo se separa definitivamente da responsabilidade, da reprodução e do vínculo. Torna-se lazer, identidade, produto. Hoje, vivemos a era do consumo aplicado à intimidade. Pessoas são avaliadas, descartadas, escolhidas em segundos. Tudo é permitido, mas poucos parecem verdadeiramente satisfeitos. A sacralidade se perde. O desafio atual não é voltar à repressão nem abraçar o caos. É recuperar o significado. O corpo e a alma não são inimigos. O sexo não é um deus. E quando colocado nesse lugar, se torna um tirano. No lugar certo, dentro da aliança e do cuidado, ele é uma dádiva. Vivemos entre dois abismos, o medo do corpo e a exploração dele. O caminho proposto por Jesus é o da integração, nem negação, nem exagero, redenção. Ao olhar para a história, fica claro, o ser humano tenta preencher um vazio infinito com coisas finitas. O sexo é poderoso, mas insuficiente para carregar esse peso. Se você chegou até o final, não foi por acaso. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe. Comente o que você quer ver aqui. A sua participação pode revelar a próxima história. E lembre-se, em meio ao caos ou à bonança, o princípio final permanece. Ninguém vai ao Pai, senão pelo Filho. Amém. Hoje o nosso mergulho é num tema super complexo e fascinante: a sexualidade humana. Um tema que mexe com todo mundo, né? Exato. A gente vai tentar entender como ela foi reprimida, como ela foi expressada e, sabe, como tudo isso mudou com o tempo. É uma viagem no tempo, na verdade. Totalmente. E para fazer isso a gente juntou um material incrível. A gente começa, assim, lá atrás, com pinturas rupestres aqui no Brasil. De milhares de anos. Milhares. Aí a gente passa pela moralidade da Roma Antiga, pelo controle, assim, sufocante da era vitoriana. Depois a gente chega em momentos de explosão, tipo a rebelião de Stonewall, a revolução da pílula. E, claro, a gente termina hoje na era digital. Com todos os desafios e as oportunidades que ela traz, né? É. A nossa missão aqui é, mapear como as regras sobre sexo e desejo foram criadas, desafiadas e, no fim, transformadas. Pela cultura, pela tecnologia e por muita coragem também. O que a gente vai ver é que a sexualidade não é uma coisa só, uma constante. Ela é uma construção. Uma construção. Boa. Cada cultura, em cada época, pegou essa energia humana e moldou de um jeito completamente diferente, com regras, medos e prazeres muito específicos. Exato. E para começar, vamos pro ponto de partida mais antigo e para mim o mais chocante. As pinturas rupestres lá na Serra da Capivara, no Piauí. É um material impressionante. Estamos falando de arte com no mínimo 17 mil anos. E as cenas que eles pintaram são de cair o queixo. Tem de tudo. Sexo em grupo, o que parecem ser casais do mesmo sexo, e até cenas de sexo com crianças por perto, como se fosse algo normal, do dia a dia. Isso. E é aí que uma das nossas fontes traz uma ferramenta de análise bem interessante. A teoria queer. Isso. Mas espera, vamos traduzir isso um pouco.
O que exatamente essa teoria nos ajuda a ver nessas pintoras? Olha, em resumo, a teoria queer nos convida a questionar as caixinhas que a gente usa hoje. Sabe? Homem, mulher, gay, hétero. As etiquetas todas, exatamente. Ela pergunta, e se para esse povo antigo, essas categorias simplesmente não existissem? E se a sexualidade fosse sobre o ato, o momento e não sobre uma identidade fixa que você carrega para sempre? Faz todo sentido olhando para as imagens. Elas sugerem essa fluidez que a gente parece ter perdido. Totalmente. Isso é muito louco, porque a gente cresce com a ideia de que sexo é algo privado, né? A ser feito a portas fechadas e de preferência entre um homem e uma mulher para ter filhos. Essas fontes estão dizendo que essa regra é na verdade uma invenção super recente, que para eles talvez fosse algo tão comum quanto comer ou dormir em grupo. Exatamente. O argumento é que o cotidiano desses nossos ancestrais não era regulado por essas fronteiras sexuais rígidas. Nossa! É um contraste brutal com a violência que a heteronormatividade gera hoje. E heteronormatividade é só um nome complicado para essa ideia de que existe um jeito certo e um normal de se relacionar. Homem com mulher para formar família. Isso. E que todo o resto é um desvio. E essa ideia de que cada cultura inventa suas próprias regras, isso não é só de 17 mil anos atrás. Tem uma fonte aqui que fala sobre a Roma Antiga. É um exemplo perfeito. E o que os romanos inventaram para eles? Então, para um cidadão romano, a questão não era o gênero da pessoa com quem ele se relacionava. A grande questão era o poder. Poder? Como assim? Um homem romano livre cidadão podia ter relações com homens, mulheres escravos. E isso era normal. O tabu, o inaceitável, era ele ser o passivo na relação com outro homem. Ficar numa posição de submissão, de mulher, na visão deles. Ou seja, as regras eram sobre status, sobre poder, não sobre identidade de gênero como a gente entende hoje. Cada cultura com seu próprio jogo, literalmente. Exato. É impressionante pensar nessa fluidez, e o que choca mais é o contraste quando a gente dá um salto no tempo e chega na era vitoriana, no século XIX. Parece outro planeta, né? Totalmente. O oposto de tudo isso. De repente o sexo some, vira um tabu gigantesco. Some da vista, né? Mas não da cabeça das pessoas. A era vitoriana foi o auge do controle. O ideal feminino era o anjo do lar. O anjo do lar. A mulher perfeita era pura, frágil, assexuada, e a única função sexual dela era a procriação, dentro do casamento, para servir ao marido. Mas por que essa repressão toda e tão intensa, justo nesse momento? É quase um paradoxo, né? A mesma revolução industrial que estava modernizando o mundo com ferrovias, fábricas, Sei. estava ao mesmo tempo construindo uma fábrica de moralidade. Com o crescimento da burguesia, da moral cristã, era preciso ter uma família nuclear muito estável, patriarcal, ordenada. Era a base da nova sociedade industrial. Isso. E para essa engrenagem funcionar, o controle do corpo e do desejo da mulher era uma questão econômica, não só moral. E os detalhes de como esse controle funcionava são assustadores. Um dos artigos descreve a mulher como um vaso. O sexo era para ser rápido, focado só no prazer do homem, orgasmo feminino... Ignorado, como se nem existisse ou fosse algo sujo. Nossa! E os mecanismos de controle iam muito além da cama. Um filósofo, Michel Foucault, que é citado aqui, ele diz algo genial sobre isso. Ele fala que o silêncio dos vitorianos sobre sexo não era um silêncio de verdade. Como assim? Pelo contrário. Falava-se o tempo todo sobre sexo, mas só nos lugares certos. No médico, no confessionário da igreja. Era uma forma de vigiar, de controlar o desejo, fazendo as pessoas confessarem seus pensamentos impuros. Uau! E o desejo feminino, quando aparecia, era tratado como doença. Histeria, furores uterinos. E o controle era físico também, né? As roupas cobriam tudo. Um dos textos menciona que até o cabelo de uma mulher era visto como algo perigoso, erótico. Exatamente. Tinha que ser preso, escondido. A própria menstruação era tratada como uma impureza que isolava a mulher. Era um sistema de vigilância 24 horas. Total. E nos casos mais extremos? Esterilização do clitóris. Era o controle levado ao extremo. Nossa, é sufocante só de ouvir. A minha pergunta, lendo tudo isso, era: ninguém reagia. Ninguém tentava escapar. Essa é a questão central. E a resposta é:
Sim, as pessoas reagiam. E as fissuras nesse sistema apareciam em lugares inesperados, tipo na literatura de terror. Na literatura. Sim. Temos uma fonte que analisa um livro de 1872 chamado Carmila. É sobre uma vampira lésbica. Uma vampira lésbica em plena era vitoriana? Isso soa como uma bomba. E era. A Carmila é a personificação de tudo que a mulher vitoriana era proibida de ser. Ela é sedutora, dominante, tem desejo e sua sexualidade não serve para procriação. Ela é a femme fatale que ameaça a ordem. Exato. A análise diz que Carmila é a libertação de tudo que a mulher daquela época sonhava em ser, mas não podia. Ela é o pesadelo e, ao mesmo tempo, o desejo secreto daquela sociedade. É a ficção mostrando o que estava borbulhando por baixo da superfície. E não é coincidência que ela surge justo quando a nova mulher da vida real começava a lutar por educação, trabalho e independência. E essa rebeldia que aparece na fantasia, em algum momento ela explode na vida real, certo? Com certeza. E essa explosão tem data e local. 28 de junho de 1969, num bar chamado Stonewall Inn, em Nova York. Stonewall. Para entender o tamanho disso, a gente tem que lembrar do contexto. Naquela época, a homossexualidade era classificada como doença mental. Nossa, é verdade. Ter um bar gay era ilegal. A polícia fazia batidas humilhantes o tempo todo. Ser gay era viver com medo. E o que aconteceu de diferente naquela noite em Stonewall? Era para ser só mais uma batida. A polícia entrou, começou a agredir as pessoas. Mas, diferente das outras vezes, as pessoas não foram embora de cabeça baixa. Elas ficaram. Ficaram. A multidão foi crescendo na rua, a raiva foi aumentando e a faísca da rebelião veio justamente das pessoas mais marginalizadas. As drag queens, os jovens de rua, as mulheres trans, foram elas que disseram chega. Elas revidaram. Sim. Começaram a jogar moedas na polícia, depois garrafas, tijolos. E começaram a gritar gay power, poder gay. Uau! A situação se inverteu de um jeito que os policiais, acuados, tiveram que se trancar dentro do bar que eles mesmos tinham invadido. A revolta durou várias noites. Que virada de jogo! E qual foi o legado disso? Stonewall é um marco zero do movimento de libertação gay como a gente conhece. Foi a transição da vergonha para o orgulho. Do esconderijo para a rua. Exato. Foi um momento em que a comunidade parou de pedir aceitação e passou a exigir direitos de forma aberta. Um ano depois, em 1970, aconteceram as primeiras paradas do orgulho gay. Mudou tudo. Então a gente tem essa virada de uma rebelião nas ruas. Mas as grandes mudanças do século XX também vieram de lugares mais silenciosos, tipo de um laboratório. Tô pensando na pílula. Exatamente. A pílula, que começou a ser vendida em 1960, foi uma revolução tecnológica com impacto social gigantesco. E ela surgiu de movimento feminista. Não diretamente, o que é interessante. A necessidade inicial era muito prática, quase econômica. No pós-guerra, as mulheres estavam entrando no mercado de trabalho e precisavam de uma forma segura de planejar a família. Mas ela acabou se tornando um símbolo da liberação feminina, certo? Sem dúvida. Mas é uma história com nuances. Na época, muitas feministas criticavam as altas doses de hormônios, os efeitos colaterais, e a pílula também ajudou a criar o que a gente chama de jornada tripla, né? Trabalhar fora, cuidar da casa, dos filhos. Isso. Mas, dito isso, o impacto mais profundo foi separar de uma vez por todas o sexo por prazer do sexo para reprodução. E isso deu um controle inédito para as mulheres sobre o próprio corpo. Um controle sobre o próprio destino, na verdade. A escolha de ter ou não ter filhos mudou as regras do jogo. E de uma revolução que mudou o corpo, a gente chega na revolução que mudou a comunicação, a internet. E aqui as fontes mostram uma dualidade, um lado A e um lado B, especialmente para os adolescentes, né? Sim. De um lado, o medo. Claro. Os riscos são reais. O sexting, o envio de fotos íntimas, pode levar à exposição, ao cyberbullying, tem o grooming, que são adultos se passando por jovens para manipular e abusar. É o tipo de coisa que deixa qualquer pai ou mãe de cabelo em pé. Mas
Qual é o outro lado da moeda? O outro lado é que a internet se tornou talvez a ferramenta mais poderosa de educação sexual que já existiu. É mesmo? Para um adolescente com vergonha de conversar com os pais, a internet é um espaço onde ele pode pesquisar anonimamente, tirar dúvidas sobre tudo. Um dos artigos fala sobre como ambientes virtuais de aprendizagem, redes sociais, aplicativos podem criar espaços seguros para essa descoberta. Quebrando tabus. Exato, e conectando jovens a informações de saúde de qualidade, na linguagem deles. A tecnologia que assusta é a mesma que educa e liberta. Uau! Que jornada! Começamos com a liberdade total pintada nas rochas do Piauí, mergulhamos na repressão da era vitoriana, vimos a coragem explodir em Stonewall e acompanhamos as revoluções da pílula e da internet. Uma montanha russa. Total. Se tem uma coisa que fica clara pra mim, é que a sexualidade humana não é fixa, imutável. Ela é um campo de batalha, um espaço de expressão que está o tempo todo sendo remodelado pela cultura, pela tecnologia. E por atos de coragem. Exato, de gente que se recusa a viver dentro das caixinhas. É isso. O que todas essas fontes nos mostram é uma tensão que nunca acaba, entre o controle e a liberdade, entre o silêncio e a necessidade de se expressar. As ferramentas mudam, saímos das rochas e chegamos nos aplicativos. Isso, mas a busca humana por conexão e expressão sexual continua a mesma. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, sabe? Hoje, a tecnologia parece facilitar a autoexpressão. A questão que fica é: quais serão as novas formas de controle, de discurso e, quem sabe, de rebelião que vão definir a sexualidade daqui para frente? Se você chegou até o final, não foi por acaso. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Comente o que você quer ver aqui. Sua participação pode revelar a próxima história.